Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre conjuntos, noções de conjuntos. Então espero que vocês entendam. E vamos à aula. Vou virar a câmera, tá? Noções de conjuntos. A gente não tem como definir o que é conjunto, mas a gente tem uma ideia, apenas uma noção do que é conjunto. Então, conjunto é uma coleção, um agrupamento de coisas, enfim, coleção de carros, coleção de motos, coleção de figurinhas, coleção de jogos, certo? Então, nós temos apenas umas noções do que é conjunto, né? Mas não há como a gente definir conjunto é exatamente isso, tá bom? Então, nós vamos ver essa noção. Algumas coisas que a gente precisa saber, a princípio, para poder representar conjunto. Então, primeira coisa, nós representamos conjunto usando letras do nosso alfabeto, maiúsculas. E aí, os elementos desses conjuntos são colocados entre chaves. Por exemplo, o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então, A, E, I, O e U. E aí, fecha chaves. Então, os elementos dos conjuntos são colocados entre chaves. E, geralmente, se forem letras, por exemplo, a gente representa por letras minúsculas. Tá? Então, conjunto a gente representa por letras maiúsculas no nosso alfabeto e os elementos por letras minúsculas. Mas aí a gente pode colocar também, por exemplo, um conjunto B, que são os números de -2 a 1. Então, -2, -1, 0 e 1. Então, esse é o conjunto B. Conjunto C, conjunto das 3 primeiras consoantes do nosso alfabeto. Então, B, C e D. Tá? Então, isso é uma forma da gente representar conjuntos. É uma coisa básica, né? A princípio, ela é uma coisa bem simples de a gente entender. E é isso que está aí. Uma outra forma da gente representar conjunto é através de uma coisa que a gente chama sentença matemática, uma característica dos elementos daquele conjunto. Por exemplo, uma outra forma de eu representar esse conjunto aqui, que é o conjunto A, seria A igual a, do mesmo jeito, ó, A igual a chaves, são os elementos X. O que ele quer dizer com isso? Os elementos X. O que eu quero dizer com isso? Que são quaisquer elementos, desde que esse X é vogal do nosso alfabeto. Então, chaves, tá? E as chaves, são parênteses. Certo? Então, é uma outra forma de eu representar isso aqui. X tal. A é igual a X, tá o quê? X é vogal do alfabeto, ou do nosso alfabeto. Então, são esses elementos. Então, isso é uma característica dos elementos desse conjunto. E aqui também existem características que eu posso usar para representar esse, características que eu posso usar para representar esse. Então, isso é uma outra forma da gente representar conjunto. Então, a gente pode colocar conjunto entre os elementos do conjunto entre chaves e podemos também colocar ele numa coisa que a gente chama de diagrama. Então, que é uma coisa assim, ó. Então, esse é o conjunto A. Se eu for colocar as vogais do nosso alfabeto, então A, E, I, O e U. Então, isso aqui chama-se diagrama, tá? É diagrama de Venn. É um cara que utilizou esses diagramas para poder representar conjuntos, certo? Então, se eu quero dizer que um elemento está no conjunto A, o elemento A minúsculo, ou a vogal A, está no conjunto A. Então, eu coloco esse símbolo, ó, parece um E, né, mas é bem curvado, ó, que significa pertence. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? A pertence a A. O elemento A pertence ao conjunto. O conjunto é tudo. E se o elemento não pertence, por exemplo, B, então esse símbolo é de pertence, não pertence é só cortar. Então, B não pertence a A. O que é que eu posso dizer de B? B, está aqui o B, ó, pertence ao C. E aí, dentro dos conjuntos, a gente tem algumas operações. Então, nós podemos operar com os conjuntos. E essas operações são operações simples, diferentes daquelas operações que a gente
utilizava o que a gente utiliza para operar com números. Então, nós temos as operações. Primeira delas, união. O que é a união de dois conjuntos? O próprio nome união já diz. É unir os elementos dos conjuntos num conjunto só. Então, essa união a gente representa com isso aqui, ó. Parece uma ferradura ou um U. Tá? Então, esse é o símbolo que a gente utiliza para união. Então, se eu dou dois conjuntos, vou colocar até aqui os dois conjuntos. O A, 1, 2 e 3. E o B, 2, 3, 4 e 5. Então, dados esses dois conjuntos, eu quero a união desses dois conjuntos. Então, A união B é assim que eu represento, ó. A, U, B, essa ferradura aqui, tá vendo? A união B é só juntar os elementos desses dois conjuntos num conjunto só. Então, eu tenho aqui nesse conjunto, ó, 1, 2, 3. Só que nesse aqui eu tenho 2 e 3 novamente, tá vendo? Então, não vou repetir para ficar 2 e 3 de novo. Então, já tenho 2 e 3 aqui. Então, não preciso colocar novamente, mesmo que ele esteja nos dois conjuntos. Então, 1, 2, 3, aí eu coloco 4 e 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o conjunto A, união B. Além disso, nós temos outra operação. O que é a interseção? É justamente os que estão repetidos nos dois conjuntos. Então, o símbolo de interseção é o da união voltado para baixo. Então, se eu quero A interseção B, eu vou pegar aquilo nos dois conjuntos que estão repetidos. Então, aqui eu tenho 2 e 3 que está aqui e 2 e 3 que está aqui. Então, esses elementos que são comuns aos dois, que estão nos dois conjuntos, ao mesmo tempo, que faz parte da interseção. Então, A inter B, ou A interseção B, são os elementos 2 e 3. Outra operação, diferença, que embora tenha a ver com subtração, a gente usa até inclusive o mesmo símbolo, esse traço aqui, diferença, mas não é aquela mesma coisa, a gente não vai diminuir os elementos. É uma coisa um pouquinho diferente. Então, a diferença, ó, A menos B, por exemplo, aí agora sim, eu vou olhar para o primeiro conjunto, que é esse aqui, tá vendo? O que é que tem nesse conjunto aqui que não tem nesse? Que é que está aqui e não está aqui? É o 1. Então, essa é a diferença, tá certo? Se é A menos B, então é o que está em A, mas não está em B, que nesse caso é 1. O resto que está em B diferente não importa, tá? Se é A menos B é o que está em A, mas não está em B. O contrário, aí sim, B menos A. Aí agora sim eu vou olhar o contrário. É o que está em B, mas não está em A. Agora sim, 4 e 5. 4 e 5. Pronto, eu vou colocar umas para vocês fazerem rapidinho, tá? Rapidinho. A união B vai ser menos 2, menos 1. Aí aqui eu tenho, ó, menos 1 e 0, menos 1 e 0. Então eu coloco só uma vez. Aí vem 1, 2, 3 e 7. Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 7. A interseção é o que é comum aos dois, que nesse caso é menos 1 e 0. A diferença A menos B é o que está em A, é o que está neste conjunto, mas não está em B, ou seja, não está nesse. Então, o que é que está em A e não está em B? É só tirar a interseção de A. Menos 1 e 0. Ó. Sobra menos 2, 1 e 2. E B menos A é o contrário agora. É o que está em B, mas não está em A. Então, basta tirar a interseção aqui também. Ó. Menos 1 e 0, que sobra, ó, 3 e 7. É essa a diferença. Ok? Vou colocar um 2 aqui. Então, aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é escrever esses conjuntos, porque eles estão escritos, mas como sendo uma sentença ou como uma característica dos elementos dele. Por exemplo, o A são os elementos X, sendo que esse X é vogal. E o B são os elementos Y, sendo que esses Y são as 5 primeiras letras do nosso alfabeto. Então, a gente escreve primeiro esses conjuntos para depois a gente poder determinar o que está se pedindo.
Então, o conjunto A são as vogais do nosso alfabeto. A, E, I, O e U. A, E, I, O, U. Tá? E no caso do conjunto B, são as 5 primeiras letras do nosso alfabeto. Aí sim, A, B, C, D e E. Então, escrevendo os conjuntos agora fica mais simples a gente fazer isso aqui, ó. Tá? A união, né? A união B. É só juntar tudo, né? Os dois conjuntos. Então, se vocês olharem, ó, A, B, C, D, E, é como se fosse esse conjunto até aqui, ó. Aí só é acrescentar I, O. Então, é A, B, C, D, E, I, O e U. Já a interseção é o que é comum aos dois. Se vocês observarem bem, ó, o que está nos dois conjuntos é só o A e o E. O A e o E, o A e o E está aqui e o A e o E estão aqui. Então, a interseção A inter B é A e E. A menos B é o que está em A, mas não está em B. Qual elemento ou quais elementos estão em A, mas não estão em B? Como eu disse, é só tirar a interseção, né? O que sobra é é o resultado dessa diferença. Então, é I, O e U. Lembre-se sempre das chaves, tá vendo? Eu colocando as chaves nos conjuntos. E B menos A é o contrário, é o que está em B, mas não está em A. É só tirar as vogais daqui, né? Ó, que são as interseções. Sobra B, C, D. Então, B, C e D. Olha, vou colocar alguns conjuntos aqui para a gente poder representar com os elementos. Eu vou dar uma característica dele e a gente representa ele com os elementos. Escreve os elementos, tá certo? Então, o conjunto A, que eu vou colocar aqui agora, é X, tal que X é consoante, consoante do nosso alfabeto, tá? Então, o A são as consoantes, B, C, D, reticências, até o Z, né? Então, são todas as consoantes do nosso alfabeto. Eu coloquei reticências aqui para não descrever todas as consoantes, tá? Mas são as consoantes do nosso alfabeto. Conjunto B, X pertence a N. Ah, agora deu certo. X pertence a N, tal que X... Eita, danado, agora complicou, não foi? X pertence a N, tá... O que ele está dizendo aqui? Que X é um número natural, tá? X pertence a N, está dizendo que X é um número natural, tá certo? N é o símbolo que a gente utiliza para representar os números naturais, ou o conjunto dos números naturais. E ele diz o que? X, esse símbolo aqui lembra menor, maior, tá? Então, menor é nessa posição, vou colocar aqui, menor, e maior é assim, ó, tá? Então, esse é menor, maior seria o contrário. Tá? Então, ele está dizendo x pertence aos naturais e esse x é menor do que 3. Então, ele está dizendo que são os naturais menores que 3. Só para lembrar, né, os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Tá? Então, começa no 0. Tá? Do 0 para infinito. Então, se é menor do que 3, então o primeiro é 0, 1 e 2. Ele diz menor do que 3, então quer dizer que o 3 não está incluído. Então, esse é o conjunto B que nós queríamos. Conjunto C, para não botar o mesmo x, y pertence a Z. Z é inteiro, tá? São os números inteiros, então quer dizer que além dos naturais, ele vai incluir também os negativos. Tal que, vou colocar uma coisa bem trabalhosa aqui. E agora? Olha, eu vou escrever, representar na reta aqui, só para a gente ter uma ideia, para a gente poder ler isso aqui depois, tá bom? Então, nós temos uma reta, reta numérica. No meio fica o zero. À esquerda, os negativos. À direita, os positivos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e é infinito. Para cá, a mesma contagem, só que negativa. Menos 1, menos 2, menos 3,
menos 4 e assim por diante, tá? Então, essa é a representação dos números inteiros na reta. Então, o que está dizendo aqui? Y pertence a Z, está dizendo o quê? Que Y é um número inteiro, ou Y são números inteiros, ou é um ou são vários. Tá o quê? Isso aqui a gente lê assim, ó, menos 2. Esse símbolo a gente já sabe que é menor, assim como esse, ó. Só que quando a gente coloca o traço, quer dizer menor ou igual. Então, ele está dizendo que menos 2 é menor ou igual que x e é menor que 2. Em outras palavras, ele está dizendo que o x, ou os números x que ele quer aqui, desculpa, y, tá? Os números y que ele quer aqui são os que estão entre menos 2 e 2. Então, os números que estão entre menos 2 e 2 são os números y que ele quer. Sendo que, quando ele diz aqui ó, que é menor ou igual, quer dizer que esse número aqui também está incluído. Tá? Então, são os números entre menos 2 e 2, números inteiros entre menos 2 e 2, incluindo o menos 2, por causa do igual. Então, olha, C é igual a... Como inclui o menos 2 é só olhar para cá. Ó. De menos 2 a 2, só que ele quer entre eles. E o único que está incluído é esse, então vai só até o 1. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Não inclui esse 2 porque não tem o igual aqui. Ó. Então, menos 2, menos 1, 0 e 1. Esse é o conjunto que nós queríamos escrever. Tá bom? Então, isso são formas da gente representar os conjuntos. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula e até a próxima.